E aí, moçada, começando mais um programa Hashtag Arte. E hoje temos a felicidade e a alegria de receber Lucas de Lacerda. Obrigado, Lucas, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço de estar aqui nesse programa da Casa de Vovó Dedé, que é um programa que eu já acompanho e que já passaram várias pessoas que eu super admiro. Então, para mim, é uma honra e um prazer estar aqui. Maravilha, que bom. Lucas, a gente bate um papo aqui massa sobre arte, sobre curadoria, sobre crítica. E a pergunta recorrente é como Lucas de Lacerda teve um encontro com a arte? Quando a arte chamou o Lucas e disse, vem trabalhar com arte. Como foi esse encontro? Infelizmente a gente vive num mundo que a arte ela é muito elitista, ela não chega para toda a população, né? E no meu caso, eu nasci e me criei no Bom Jardim, que é um bairro periférico que não tem muito contato com essa arte mais institucionalizada, são manifestações culturais que vêm da própria população. E no meu caso, o contato com a arte, essa arte mais institucionalizada, foi durante o ensino médio, quando eu fiz no IFCE, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que é incrível, que tem uma proposta de o ensino médio estar junto com o ensino superior em convivência, né? E o IFCE possuía graduação em teatro e artes visuais. Então lá eu comecei a entrar em contato com as pessoas, os estudantes, comecei a me interessar por arte, comecei a fazer vários cursos na Rede Cuca e no Porto Iracema das Artes, que foram as escolas onde eu comecei a estudar, e eu senti a necessidade de me aprofundar nesse estudo e fui fazer uma graduação em filosofia, porque eu queria pensar a arte, né? Entendi. Pensar a arte, refletir a arte. Então, minha primeira graduação foi uma licenciatura em filosofia. Depois do IFCE? Depois do IFCE. O IFCE foi onde despertou o meu desejo, né, de pensar a arte não apenas como um hobby, mas como uma prática profissional de estudo. No IF foi artes? Estudou arte no IF? Não, no IFCE eu fiz o ensino médio. Certo. E aí, no ensino médio, eu convivi com os estudantes de teatro e artes visuais. Entendi. Então, essa convivência que o IFCE possibilitou despertou o meu interesse de investigar a arte na graduação, né? Que foi para filosofia. Foi para filosofia, porque a filosofia a gente pode resumir que ela tem 6 grandes áreas, que é a lógica, a metafísica, a ontologia, a ética, a filosofia política, a epistemologia e a estética e filosofia da arte, né? Então essa área de estética e filosofia da arte foi a área na qual dentro da filosofia eu me encontrei e me especializei, né? Minha habilitação é em estética e filosofia da arte. E depois da licenciatura fiz um bacharelado também, então tenho uma licenciatura para ensinar e um bacharelado com foco na pesquisa, tanto em estética... Em filosofia e estética, filosofia, né? Exatamente, Certo. que é a área da filosofia. Depois eu fiz uma especialização em filosofia clínica, pensando arte, terapia, e depois um mestrado também em filosofia na área de estética e filosofia da arte. Mas aí eu senti que a minha formação estava muito forte dentro dos campos da recepção artística, do campo da crítica, da curadoria, da teoria, da reflexão sobre arte, e eu sentia também falta de uma pegada mais poética, mais prática, né? Mais mão na massa. Entendi. E aí eu fui buscar uma outra graduação que é em artes visuais e o mestrado em artes para pensar também agora... E a graduação em artes visuais? É no IF? Então, atualmente no estado do Ceará, nós temos 3 graduações em artes visuais. A do IFCE, que ela vem de um curso tecnológico em artes plásticas, que se transformou numa licenciatura. Certo. A URCA, no Cariri, que também tem uma licenciatura em artes visuais. E a UES. A UES, ela também tem um curso de artes visuais, que já acontece há mais ou menos 10 anos, né? Legal. Isso é uma coisa legal de se falar, porque pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Eu conhecia a da URCA e conhecia a do IFCE. A da UES eu não sabia. É uma graduação muito interessante, que também é uma licenciatura. É uma licenciatura. Então, para mim, foi importante ter essas duas formações. E a tua é na UES? Na UES, legal. Exatamente. E aí eu achei legal, assim, para pensar que a minha formação ela tem esse campo da filosofia da estética e também da poética nas artes visuais, né? Que eu acho que consegue equilibrar a reflexão crítica, mas também o fazer, né? Legal. Muito estudo, né, Lucas? Muito. Muito estudo, massa. Uma curiosidade. Bom Jardim, né? Existe nos bairros, existe o grafite, é muito presente, né? Existe arte urbana. E a tua formação de criança foi em escola pública? Foi. E eu acho massa essa questão, conversei aqui com a Esviana, a formação da escola pública no Ceará, como ela proporciona o ingresso na escola pública no ensino superior.
né, que foi o IFCE e depois na UES, e aí você vê o ensino público de qualidade, né? Porque para chegar, para fazer essa quantidade de cursos, né, e bem feitos, né, que a gente conhece a tua trajetória, precisa da bagagem. Sim, com Precisa certeza. da bagagem, principalmente filosofia, que não é um curso fácil, né? É um curso denso, né? E essa questão da estética se torna mais densa ainda, né? E aí explica para a galera de casa, para a moçada entender como é que funciona a estética dentro da filosofia e para a arte contemporânea, né? Esse olhar estético. Eu conversei aqui com o Cardoso Júnior e a gente falando sobre arte. O Cardoso colocou uma coisa muito interessante, que ele disse que a gente começa a fazer arte na hora que se veste de manhã para ir trabalhar ou para sair de casa. Então, a escolha da roupa, da moda, a combinação de cores, aquilo é um momento artístico, né? E tem a parada da estética. Então, como é que funciona essa questão da estética? Porque a estética está para tudo, né? Para olhar para o mundo. Mas em relação à filosofia e à arte, como é que funciona isso? Maravilha. Então, a estética, ela é, dentro da filosofia, uma área, dentro da filosofia, um campo de estudos, né? Que a gente pode dizer que inicialmente nasceu ali no século XVII, esse campo que é a estética. E a estética, dentro da filosofia, ela nasce para tentar lidar com aquilo que a filosofia teve muita dificuldade ao longo da história, que foi a sensação, né? A filosofia, ao longo da história, ela se constituiu enquanto um campo muito racionalista, um campo onde usava a razão como um instrumento de conhecimento, e a sensação, né, que a sensação ela é sempre algo estranho ali que a gente está sentindo, foi sempre colocada de escanteio, né? Digamos assim, era o patinho feio da família, né? Entendi. E a estética na filosofia, ela nasce para estudar a sensação, né? Entendi. Será que a gente pode conhecer pela sensação? O que é que a sensação nos informa, né? Então, assim, dentro da estética, né, a arte, ela é muitas vezes um objeto privilegiado de estudo, porque a arte, muitas vezes, ela nos dá sensações que a gente não sente no cotidiano. E essas sensações, elas podem transformar a nossa vida, são sensações que nos comovem, né? A arte, ela é um canal de que a gente trabalha as nossas sensações, as nossas emoções, aquilo que a gente não sabe explicar muito bem racionalmente. É o que emociona? O artista também trabalha com isso, mas quando ele compartilha um trabalho, as pessoas também, né? Então a gente pode pensar que a arte, ela lida com uma matéria sensível, né? Uma Entendi. matéria sensível que é justamente isso que a estética investiga, né? Então os temas da estética geralmente são a sensação, a sensibilidade, a percepção. Não né? necessariamente visual. Não necessariamente visual, porque a sensação ela pode ser auditiva, tátil, exatamente, olfato, né? por todos os sentidos, né? Então isso é interessante, né? Porque a filosofia por muito tempo ela privilegiou a razão e a estética traz o corpo, traz a sensação, traz a nossa experiência estética que ela acontece por todos os sentidos, inclusive sentidos desconhecidos, né? Sexto, sétimo sentidos, a intuição, a fabulação, ou seja, os processos que não são racionais, são processos sensíveis, né? E a estética, ela está necessariamente ligada à beleza? Não necessariamente, mas também. A gente pode dizer que a estética... O belo, né? O belo. Né? O belo. O belo também é um tema da estética, né? Mas a gente pode resumir que a estética, ela estuda, sim, a beleza. Ela tem um estudo sobre a beleza. Por que a gente acha uma coisa bonita e outra feia? Isso também é um tema de interesse da estética. Ela também estuda sobre o conhecimento, né? Se a gente pode conhecer pelas sensações, né? Como se dá esse conhecimento por sensação. Ela também estuda a arte, né? Ou seja, esse fenômeno, né, do nosso mundo, a arte, ela também estuda a arte e outros temas de interesse da estética. A beleza é um deles, mas não é o único. Entendi. Ou seja, essa divisão, nem tudo que é estético e é belo é arte, né? Mas para se estudar arte, necessariamente a gente tem que perceber o belo e o estético, né? A percepção visual ou não, né? E nisso vem a arte contemporânea. A arte contemporânea, eu estava esses dias vendo alguns trabalhos, a gente tem o Instagram hoje é uma grande galeria, né? E alguns trabalhos eles trazem um estranhamento para o público, né? E às vezes há um afastamento, né, do público pela não percepção, pela não compreensão, né? Eu conversei também com a Andréa Dalolho aqui, ela disse, não precisa entender, precisa só sentir, né? Lia Sanders também colocou uma questão aqui que foi muito interessante, né, do homo arte, né, que a gente respira a arte todos os dias, mesmo sem entender. O que é que tu diria para a galera que acha estranho e que não tem um contato tão grande com a arte contemporânea?
Essa pergunta ela é ótima, porque é o seguinte, a gente, na escola, né, a gente passa por uma educação que nos ensina que a gente precisa se relacionar com o mundo a partir do entendimento. Eu só consigo me relacionar com uma coisa se eu entendo ela. Mas na escola a gente não trabalha o sentimento da estranheza, que é um sentimento fundamental, né? A gente fala, por exemplo, que a filosofia estranho, né? do espanto, né? Entendi. Por exemplo, há uma ideia de que a filosofia nasce do espanto pelo mundo, né? Algo ali que é estranho, que nos dá um sentimento você não de estranheza. compreende, né? Você não compreende, mas que também te move a querer se aproximar e conhecer por diversas Que é uma sensação, que a Isso. gente falou há pouco da estética. Nasce né? pela sensação. O espanto é uma sensação, né? Então, acho que na escola a gente é ensinado a se relacionar com as coisas somente pelo entendimento. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Édouard Glissant, que ele escreveu um livro chamado Poética da Relação, que ele vai pensar que a gente pode se relacionar com as coisas sem entender elas. Massa. A gente se relaciona com elas pela opacidade. A coisa não precisa ser transparente para eu poder me relacionar. Eu posso me relacionar com aquilo que é opaco, com aquilo que eu não entendo, né? E eu acho que a arte contemporânea, ela é uma produção artística que trabalha muito com a matéria do estranhamento, né? E que é fundamental, mas que infelizmente a escola não nos Então ensina. precisa a escola, conversamos aqui longamente com Roberto Galvão, e as escolas precisam, e a Lúcia Helena, precisam ensinar mais essa questão, né, da arte. E não só a arte fácil de entender, mas essa questão do estranhamento, né? De levar as crianças para verem arte contemporânea, museus, galerias, para experimentar e sentir esse estranhamento diante do novo, né? Porque elas não entendem. Porque, assim, o ser humano é uma coisa muito complexa, né? A gente pode pensar que o ser humano ele pode se relacionar com o mundo pela razão e pelo entendimento, mas ele também se relaciona com o mundo pela sensação. Entendi. Se relaciona, ou seja, são muitas maneiras de me relacionar com o mundo. O problema é que a escola só foca no entendimento e na razão. Onde é que na escola a gente trabalha as sensações? Onde na escola a gente trabalha aquilo que a gente sente? Geralmente é na disciplina de arte, mas muito pouco. Muito pouco. E quase... Muito raso, né? Exatamente. Então eu acho que é importante... Teatro tem pouco, né? Poucos, o corpo é muito pouco trabalhado. Então eu acho que... A música mesmo é pouco trabalhada, né? Exatamente. Então eu acho que a arte contemporânea às vezes convoca o corpo da pessoa que está visitando a um uso do corpo muito diferente do habitual, né? E uma experiência que a gente muitas vezes não consegue ler aquele objeto, a gente não consegue ler, a gente não consegue entender, a gente não consegue organizar dentro de uma percepção, gera um bug ali, e que as pessoas elas associam o sentimento de estranhamento a algo ruim, e não necessariamente. O estranhamento é algo novo que está nascendo. O estranhamento se permitir para o novo, né? Se permitir para o novo. O estranhamento é o nascimento de um mundo dentro da pessoa, né? Um mundo está nascendo ali e que é estranho. Então habita esse estranhamento, né? Se permite sentir esse estranhamento, né? E eu acho que a arte contemporânea ela lida com isso, né? E é muito rico, né? É muito então rico. A arte contemporânea ela pode e deve ser utilizada, inclusive por várias áreas do conhecimento, outras áreas, para proporcionar e para experimentar essa ruptura, né? Porque as pessoas, muitas vezes, a maioria, tem uma certa dificuldade de lidar justamente com o novo, com a novidade, a tendência à acomodação, né? A tendência... Ao mesmo, a repetição do mesmo. E ao suposto estado de conforto, né? Isso. Não, isso aqui tá bom, tá de boa. Então, quando você se depara com algo totalmente estranho, algo novo... Uma instabilidade. Né? E gera uma instabilidade. É uma instabilidade... A gente viu a exposição da Galeria Oma, a instabilidade... Fundamental, né? Que lida justamente com essa questão do instável, né? O mundo é instável, né? O mundo é instável. A galera quer segurar, quer equilibrar, mas é difícil esse equilíbrio, né? E a arte contemporânea ela serve justamente para isso, para quebra, para ruptura, né? E dessa quebra, Lucas, é que vem, e da percepção estética, é que vem o olhar para a curadoria quando surgiu o Lucas de Lacerda, curador de arte. Porque começou o estudo da filosofia, e aí não teve a questão mais teórica, depois que foi para a mão na massa, que tu falaste, né? Está indo para as artes visuais. Em que momento entra a curadoria na vida do Lucas de Lacerda? Perfeito. Eu acho o seguinte, assim, o mundo da arte ele precisa de vários atores e vários agentes para esse mundo acontecer, né? Artistas, críticos, curadores, gestores, galeristas, ou seja, uma série de
agentes, né? E naquele momento, eu via diversas amigas produzindo arte, mas sem um certo agente, que seria o curador, para tentar organizar aqueles trabalhos e organizar uma exposição e apresentar para o mundo, né? Então, Entendi. eu sentia que havia essa lacuna, né? Eu sentia que havia essa ausência. Os curadores que a gente conhecia, geralmente, eles eram muito distantes, eram quase inacessíveis, né? Então, eu pensei, vou ocupar esse espaço, Massa. né? Vou ocupar esse espaço. A curadoria também... Sentiu uma demanda, sentiu uma Isso, carência de demanda. mercado mesmo. Exatamente, né? Porque eu via várias amigas criando produções artísticas fantásticas, potentes, que eu achava que deveriam estar sendo vistas, mas que não estavam circulando. Massa. Né? Artistas fantásticas que nunca tinham exposto porque o curador, que estava muito distante, não via, não enxergava essa pessoa. E é difícil o acesso ao curador, né? É muito difícil, né? Então, naquele momento, eu senti a necessidade de já que essas pessoas não estão expondo, eu vou organizar uma exposição, né? Massa. Então, acho que nasce desse desejo de organizar exposições, né? De que artistas possam estar ali apresentando seu De trabalho. mostrar para o mundo artistas que até então não eram vistos, estavam sendo né? vistos, e ainda me possibilitava, dentro da curadoria, fazer uma reflexão crítica sobre os trabalhos. Aplicar teu estudo. Como os trabalhos. Exatamente, porque a curadoria ela também é um campo de reflexão. Reflexão sobre o mundo que a gente está vivendo, né? E uma reflexão que passa pela sensação, né? Porque viver uma exposição, a gente não vai só ver uma exposição, a gente vai viver uma exposição, experienciar uma exposição, né? Vai sentir, né? Existe todo um sentimento. E para mim a curadoria ela era esse espaço de criar um ambiente, né? Criar um ambiente espacializado, né? Onde as pessoas vão ter uma experiência, né? Entendi. E isso aconteceu durante o curso de filosofia e está acontecendo agora. Em que momento que surgiu? Qual foi a primeira? Nós temos algumas imagens das curadorias do Lucas, que aí a gente vai passeando aqui. O trabalho massa. Pronto. Começa aqui, né? Pois é, quando eu cheguei na graduação em filosofia, eu queria muito estudar estética e filosofia da arte e arte contemporânea. Certo. Só que naquele momento, né, eu estudei no Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Naquele momento, quando eu ingressei na universidade, em 2015, não havia nenhum espaço de discussão entre estética, filosofia da arte e arte contemporânea. Então, eu e minhas amigas, a gente organizou, né, e fundou 2 espaços, que é o LEFA e o LAC, que são espaços fundamentais na minha formação. LEFA e LAC. O LEFA é o Laboratório de Estética e Filosofia da Arte. Massa. Ou seja, a gente passou 4 anos da graduação inteira estudando vários textos de Mergulharam estética. mesmo, né? Mergulharam. Toda semana, religiosamente, a gente se reunia para discutir textos e diversos autores da estética e da filosofia da arte por 4 anos. Que massa. E o LAC era o Laboratório de Arte Contemporânea, que já olhava para a arte contemporânea. Entendi. Produção contemporânea. Isso paralelamente? Paralelamente. Poxa, que coisa rica. Então foram 2, assim, eu quase posso dizer que foram as minhas grandes escolas, né? Maravilha. Foram esses espaços que são espaços coletivos, né? Espaços coletivos de pessoas se encontrando para pensar a arte, né? E aí, dentro desses espaços, especialmente do LAC, que teve por muito tempo a coordenação da tia Cassiano Gadelha, que infelizmente nos deixou recentemente. Então, falo aqui em memória, porque foi uma pessoa fundamental na minha trajetória. Acho que foi um divisor de águas, um terremoto na minha experiência. Que massa. E dentro do LAC, a gente resolveu criar uma exposição que se chama Soterramento, né? Massa. Então, foi a minha primeira curadoria, né? A gente tem aí soterramento, né? Essa. Vamos. Essa aqui, né? Se puder voltar para aquela Volta imagem para a da primeira Terra, imagem. Pronto. Essa, que se chama Soterramento. Foi a minha primeira curadoria, né? Foi uma exposição que até hoje eu tenho um grande carinho assim, por ela, assim, porque foi uma curadoria muito intuitiva. Foi uma mostra coletiva. Foi uma mostra coletiva com mais de 20 artistas que estavam expondo na Soterramento. E ela partia muito de uma ideia de o fim do mundo, né? Naquele momento a gente tinha um desejo do apocalipse, entender que o apocalipse não esse apocalipse bíblico, mas o apocalipse enquanto um projeto político de destruição desse mundo que nos foi dado a conhecer, do planeta? Né? Não do planeta Terra, porque nessa exposição a gente fazia uma distinção entre Terra e mundo, são coisas diferentes. Certo. A Terra é o planeta, né? A natureza, certo. São justamente as árvores, os animais, justamente
essa ecologia viva do planeta. O mundo já é uma construção que se cria e que se ergue sobre a Terra, né? O mundo a gente pode chamar, inclusive, como a própria humanidade, né? Então, o mundo é a questão humana, a interferência do homem. Exatamente. Certo. Esse mundo, né? Será que a gente quer esse mundo? Não existem outros mundos, né? Possíveis, né? Exatamente. Inclusive que deveriam existir, né? Isso, e que existem, na verdade, né? Esses mundos, eles existem, mas que eles são invisibilizados, né? Entendi. Porque, na verdade, a gente não existe só em um mundo, são muitos mundos cada pessoa é um universo, né? Exatamente. Começa daí. Cada um de nós tem sua experiência, tem seu universo, né? Isso. Neste momento tem bilhões de pessoas existindo, cada qual da sua perspectiva, né? Com as suas E dores, com as suas felicidades. Né? E na Soterramento a gente propôs o Apocalipse como um projeto político, né? De destruição desse mundo como conhecemos, que nos foi imposto. Porque a questão, a gente não consegue viver sem mundo, né? A questão tem que ser esse mundo dessa maneira. Então é destruir para reconstruir. Exatamente. Por isso que a exposição ela era dividida em 2 salas. A sala 1 se chamava A Morte do Mundo, ou seja, a destruição desse. E a sala 2 se chamava Outros Mundos Possíveis, né? Ou seja, como viver, era uma pergunta, como viver depois que o mundo acabou, né? Como é que a gente pode criar outros mundos, né? Então essas salas, na verdade, elas não são opostas, elas são complementares, né? Destruir um mundo é também criar algo novo, né? Então a exposição se dividia nessas 2 salas. Na entrada delas a gente tinha esse trabalho. Voltam a imagem do trabalho da Marília Oliveira, que eram essas bolsas com pedras dentro. Essa aqui? Era um trabalho da Marília Oliveira e da Nathalie, onde as artistas propõem que a gente, ao entrar na exposição, usasse essas mochilas que continham muitas pedras dentro. Então a gente entrava na exposição com um corpo muito pesado, né? As mochilas elas eram preferencialmente para os homens, porque as artistas coletavam essas pedras a partir de uma série de indiretas, de abusos mesmo do cotidiano, né? Vindo de diversos homens, e elas iam coletando essas pedras como uma maneira de redistribuir esse peso, né? Então as pessoas elas caminhavam... Uma busca de equilíbrio através dessa uma redistribuição da violência, né? Massa. Então, as pessoas na exposição, né, preferencialmente os homens, vestiam essa mochila para percorrer com um peso, né? A exposição. Então, já tinha também um outro corpo, né? Não é mais aquele corpo, era um outro corpo ali que atravessava a exposição. E aí a exposição, como eu falei, ela é dividida em 2 salas. A primeira sala se chama A Morte do Mundo. A gente pode passar, pode ir passando. Incrível essa questão da redistribuição do peso e da violência. Essa é a primeira sala, Morte do Mundo. Aí tem uma outra sala, que é essa que se chama Como Viver, que é uma sala que a gente já pensava a criação de outros mundos. E aí é uma exposição assim, que ela teve diversas... Ela é imersiva, né? Você vai passeando, vai sentindo e vai vendo... com certeza o espectador ele entra numa performance. Isso. Né? Acho que a gente pode ir passando as imagens. Pode ir passando. Que são várias. E aí essa exposição... Aonde foi, Lucas? Ela foi no Instituto de Cultura e Arte, né? Isso também é um dado interessante, porque o Instituto de Cultura e Arte, até hoje, infelizmente, ainda não possui uma galeria para ocupar os trabalhos artísticos. Entendi. Então, esse espaço não é uma galeria, é uma ocupação, é uma ocupação, né? Que se chama, é um local que é uma materioteca, né? Mas a gente transformou numa galeria de arte para expor os trabalhos, né? Entendi. Porque havia essa demanda, né? Então, a exposição ela tem diversos artistas, tanto do ICA como do IFCE, artistas que não estão dentro da academia, artistas que estavam expondo pela primeira vez, né? Por exemplo. Uma diversidade massa, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Misturar a galera, porque tem essa questão, vamos juntar uma moçada aqui que já está conceituada e tal, mas essa mistura ela é fundamental. Exatamente. Ela é fundamental. Então tem diversos artistas aí que hoje estão assim bombando, né? Mas que naquela época não estavam expondo, né? Não tinha exposição, né? Entendi. Essa já é uma outra exposição, é uma outra curadoria, uma curadoria coletiva. Como é o nome dessa curadoria? Essa exposição se chama Ceará e é uma curadoria coletiva comigo, Cecília BD, Herbert Rolim, Maria Macedo e Adriana Botelho. Só fera.
Não, só pessoas Nossa, incríveis, demais. né? E foi uma exposição pensada para a abertura da Pinacoteca do Ceará, que é esse novo museu público que nasce dentro do incrível, estado né? do Ceará, um equipamento fantástico, que tem uma vocação de fato para ser um museu para acolher a produção artística contemporânea. E a Pinacoteca ela nasce dentro desse desejo de cuidar desse acervo do governo do estado, né? E fomentar a arte, né? Fomentar a arte de todas as formas, né? Então a exposição Ceará, ela junto com outras duas individuais do Bandeira e Aldemir Martins, marcam a inauguração da Pinacoteca do Ceará. E a Ceará, né, que essa exposição, ela é uma exposição coletiva que integra a mostra Bonito para Chover, né? Na entrada da Pinacoteca a gente tem a Bonito para Chover, que é como se fosse um guarda-chuva dessas 3 exposições, né? Entendi. Bonito para Chover é uma frase é o título de um livro organizado pelo Gilmar de Carvalho, que é um grande mestre, né? Fantástico. Um grande pesquisador, Infelizmente, que infelizmente nos foi uma das deixou. vítimas do coronavírus, né? Isso. Então, Bonito para Chover homenageia Gilmar de Carvalho, fala desse céu cinza, né? Bonito para chover, que esse agricultor, né, sertanejo, olha pro céu cinza e vê ali um O signo céu de tá esperança. bonito, né? E é uma frase recorrente no sertão, né? Isso. O céu tá bonito para chover, né? Esperança, né? Exatamente. Fartura, né? E a cara do nosso Ceará, né? A exposição ela é organizada em 6 afluentes, a gente não chama de núcleo, chama de afluentes, que são esses rios subterrâneos conectados. O primeiro afluente é o Cearás Fabulados, que é um afluente que vai tentar romper um pouco com essas imagens estereotipadas que foram construídas sobre o Ceará, né? Entendi. O Ceará como um local da fome, da seca, da miséria, da feiura, da pobreza. Então as obras nesse Que não é afluente... nada disso, né? E revela que pode ser claro, outras que imagens. existe, né? A gente não pode abandonar que existe. Mas não que isso precise ser rotulado. Não é a imagem Até única. E até porque o Ceará ele é muito mais rico, Muito mais do que mais isso. belo do que a galera sabe, e a arte É. precisa mostrar isso, né? E aí na exposição a gente está vendo ali uma obra do Tadeu, que é um artista jovem, do lado do Gerson Farias, que é uma obra da década de 20, né? Então Massa esse contraponto, né? Massa. Pensar como é que, por exemplo, um artista da década de 20 está olhando para um local e esse artista contemporâneo também está olhando, né? Por mais que um utilize a pintura, que é uma linguagem mais tradicional, o outro está usando lá uma linguagem mais Cada qual com o seu valor estético, cada Isso. qual. Ambas têm um grande valor, Estão né? ao lado, Pronto. uma ao lado da outra, Massa, né? massa essa E pensar junção. como é que a gente tem certos sintomas, né? A gente pensa essa ideia do sintoma, né? Esses sintomas que atravessam os tempos, né? Pensar o Gerson Farias olhando para o litoral, assim como Raimundo Sela, né? Estão olhando para o litoral, para a força do mar, né? Que compõe muito a nossa cultura, né? Um outro afluente é o Espelho do Eu, que é um afluente que vai olhar muito para o retrato, né, o ato de retratar, seja na fotografia, retratar a si, retratar o outro, se retratar no campo expandido, né? Entendi. Uma série de trabalhos que vão utilizar a fotografia, Muito bordado. massa. Aqui é um trabalho da Trojane, que ela cria a partir de inteligência artificial essas imagens. A partir de dos avós. inteligência artificial. Exatamente, Massa. rompendo também um pouco com esses padrões de gênero, né? Que muitas vezes nas fotopinturas reproduzem, né? Esses padrões de gênero. E rompendo também com o processo artístico, né? Isso, Porque isso é o novo. Há muita crítica em relação à inteligência artificial, mas eu estava batendo papo outro dia sobre isso. A inteligência artificial, ela vem do humano. Sim. Tudo que está aqui é questão do mundo, né? O mundo é humano. Para o que é bom e para o que não é bom. Né? Então, a inteligência artificial está aí, um trabalho massa, incrível, produzido só pela inteligência artificial, mas com a interferência humana, que é necessária e é presente sempre, né? Tudo que é novo gera estranhamento, né? Quando a arte moderna nasceu, ela gerou muito estranhamento. Isso. Hoje ela está completamente incorporada. Hoje todo Isso. mundo quer ter arte moderna no seu escritório, né? Isso. Mas naquele momento as pessoas falavam que não era arte, né? Causava um estranhamento, A galera espanto, escondia né? os trabalhos, fazia os trabalhos, escondia com receio do que eu achar do trabalho, né? O novo espanta, né? A questão do espanto que a gente estava falando. Esse outro afluente se chama ancestralidade e natureza. Lindo, hein? É um afluente que vai pensar um pouco, né, nossas ancestralidades afro-indígenas e também pensar que, no limite, a natureza é a nossa maior ancestral, né? Uma ancestral que, na verdade, é uma ancestral do futuro, do presente, do passado. Somos nós, né? Somos nós, o homem nós somos natureza. não se percebe natureza, mas nós somos natureza, Isso. né? E que a religião, né, de certa maneira, como a religião fala, um religar. E na religião ela nos religa a uma força, né, cósmica, né, energética, espiritual, que no limite é a própria natureza, né? Então é pensar que toda religião, da sua maneira, ela nos conecta a uma força sobrenatural, né? E que nos alimenta de vida, né? Então todas as religiões nesse afluente são celebradas,
todas as religiões, Entendi. independente, né? A gente tem, por exemplo, aí, uma obra do Mestre Nosa com os apóstolos, do lado de uma obra, por exemplo, que está mostrando os orixás, né? Massa. O Cantídio Brasil retratando ali os orixás, o maracatu, do lado dos apóstolos do Mestre Nosa. Ou seja, religiões diferentes, que nenhuma é melhor ou pior que a outra, estão ao lado, né? E a religião sempre usou, sempre mesmo, acho que não é exagero dizer sempre usou da arte para se manifestar. Sim, né? uma manifestação religiosa também artística, entendeu? Então, e não aqui... necessariamente ligada a Deus, porque a religiosidade indígena, por exemplo, ela é diversa da religiosidade afro, da católica, da espírita e tal, mas sempre tem arte. Né? Cada religião é única, né? E a gente pode pensar, inclusive... como, por exemplo, a Octavia Butler, né, vai pensar outras religiões, né? A gente pode pensar, inclusive, a arte também como uma religião. A arte como religião porque ela nos conecta a uma força cósmica, né? Isso. Então, aqui nesse Afluente, a gente também trabalhou muito a circularidade, né? O ato de girar, né? O ato de girar é um ato que faz a memória se movimentar, né? Inclusive, existem vários estudos físicos, inclusive, estudos teológicos, filosóficos, que o movimento do giro é um movimento que ativa a memória corporal, né? Massa. Então, toda a exposição, ela é uma exposição que ela é expograficamente, ela convida o corpo do espectador a girar, a serpentear pela exposição, né? O corpo, ele não anda reto na exposição. Isso pensado, a curadoria pensou isso... propositalmente. Com a expografia, exatamente. O percurso cíclico, o percurso do giro. Do serpenteamento. Do serpenteamento, né? Como então, uma dança, né? Como uma dança, exatamente. Porque é isso, né? A gente tem essa herança desse nome artes visuais, né? Ou seja... coloca ali a visão nesse adjetivo, sendo que a arte contemporânea hoje, ela vai muito além do visual, né? Ela é tátil, né? Como, por exemplo, esse Afluente tem muito cheiro, o corpo, ele também se movimenta, são sensações corporais que não vêm pela visão necessariamente, né? O tato, obras interativas. E massa, Lucas, é a interferência, a intervenção proposital e pensada e criativa dos curadores para fazer como um teatro e que as pessoas entrem no teatro e sintam a exposição, né? Isso então, é o mais importante. É muito massa. E essa responsabilidade e esse olhar, né? Curatorial de vamos fazer dessa forma para que a galera tenha esse comportamento, né? Perfeito. Muito massa. É um lugar convite. De poder muito massa. Mas, de toda forma, é um lugar de poder e um lugar de pensamento, né? Exato. De reflexão. Que é isso que mais me interessa na curadoria, né? Que é um campo de reflexão político, né, que convida a população a entrar dentro de um ambiente para ter uma experiência. Por que político? É político porque essa experiência, ela é política. Experienciar isso transforma a nossa subjetividade. Entendi. E quando transforma a nossa subjetividade, isso faz política. Massa. Então, para mim, a curadoria, ela é um campo de transformar a subjetividade das pessoas. A partir desse contato. Transformar o social, inclusive. Transformar o social. Porque quando transforma a subjetividade, transforma as relações, transforma o mundo, né? Massa. Então, a gente pensa esse giro, né, na exposição, para que esse corpo ele seja ativado. E a gente não pode esquecer que a gente passou por 3 anos muito forte de uma pandemia que ainda continua, de alguma maneira, existindo. Né? E que hoje, o corpo do espectador, a gente não pode mais tratar o corpo do espectador como fosse o corpo antes da pandemia. Mudou, né? Mudou, é um outro corpo. O corpo chega desatento, chega apressado, é um espectador apático que não quer experienciar muito bem a arte, quer só fotografar, é um espectador fast food, que quer consumir o objeto artístico como se estivesse consumindo uma comida, sei lá. Então, a gente tem que pensar que espectador é esse, né? Que não mergulha. É um espectador, esse pós-pandêmico, né? Esse espectador, esse corpo pós-pandêmico. E a expografia da Exposição Ceará, ela convida esse espectador a criar um outro corpo, né? Tanto que ela vai criando esses microcasulos, né? É um corpo que está ali mais próximo da obra, que tenta cada vez mais criar um espaço de uma atenção para que ele possa se conectar com o trabalho. Um acolhimento. São espaços mais calorosos, massa, né? Então, bom. Pensando mesmo de como acolher esse corpo da melhor maneira possível, né? Então, é uma questão ritualística, né? Aparentemente, é uma questão ritualística. Tanto nessa questão do percurso, né? Isso. Da colocação das obras. Muito massa. Incrível, incrível. Isso que é o mais interessante, né? A gente aproximar o espectador sensorialmente da exposição, né? Novamente, a sensação. É estética total, né? A sensação. Mergulhar no trabalho, mergulhar na exposição. Pela né? sensação. Se fazer presente, né? Isso.
Massa. Esse outro afluente se chama Dilatações Visuais. É um afluente que no ano passado a gente estava querendo comprar briga com esses 100 anos da Semana Moderna, Semana de Arte Moderna, que, enfim, toda a historiografia coloca como se fosse nascendo em São Paulo, sendo que, na verdade, isso é uma mentira. A gente teve diversas manifestações modernas no país inteiro, mas que foram invisibilizadas, né, por essa história. Por que isso? Então, né? isso é um resgate, né? E, de certa maneira, comprando briga, né? Porque fazia 100 anos dessa Semana de Arte Moderna, que era super valorizada, celebrada, né? Mas as outras manifestações do Brasil, cadê elas, né? Entendi. Então, de alguma mas Por que só São Paulo? Por que só São Paulo, né? E, ao mesmo tempo, a gente não queria utilizar o termo de São Paulo, que foi modernismo, porque a gente vai importar esse termo para nosso contexto. Entendi. Então, a gente começou a usar um outro nome, que é dilatações visuais, né? É muito mais pensar que a arte moderna, né? Ela dilatou a visualidade, né? Pro campo da abstração. Né? Transformou. Então, os artistas vão trabalhar questões mais formais, abstratas, concretas, surrealistas, né? Entendi. São outras manifestações que, de alguma maneira, encaram a arte como uma linguagem, né? A arte não está apenas a serviço da representação, da figuração. Do que existe, né? É uma parada interior e simbólica, né? Exatamente, linguagem, né? Então, encarar que a arte ela é uma linguagem, né? Esse trabalho é um trabalho que eu gosto muito, que se chama Esforço, é um trabalho do Marcos Martins. E é um dado interessante desse trabalho é que foi o primeiro trabalho a ser montado na Pinacoteca do Ceará. Que legal. O primeiro, né? Histórico mesmo, né? E não é qualquer trabalho, né? Esforço é uma obra que são várias escoras sustentando um teto, né? E para mim isso é muito simbólico, né? Pensar que essa pinacoteca é um desejo de muitos anos, de quase 80 anos, da classe artística desejando e sonhando, né? E aí você vê que vale a pena desejar, vale a pena pensar, vale a pena brigar, isso. Né? E buscar a sustentação. Porque do que chegou, a Pinacoteca está aí. Lucas é um grande colaborador da Pinacoteca, trabalha pensando a Pinacoteca, e agora temos que sustentar esse processo, né? E que é coletivo, né? Essa Pinacoteca, ela nasceu de um trabalho de muitas mãos, né? Foram muitas pessoas para trabalhar, né? Ali para construir e erguer esse prédio. E agora manter, né? E ao mesmo tempo a obra, ela nos faz lembrar que esse prédio nunca está acabado, né? Ele ainda está em construção, ainda está em processo, né? E que continue sempre sendo em processo, porque eu acho que uma instituição, ela nunca pode estar finalizada, ela tem que estar sempre em construção. Ela tem que estar sempre... O estático não pode, principalmente para a arte, né? E aí a gente colocou aí do lado de um Cérvulo Esmeraldo, né? Porque eu acho que também são obras que vão discutir peso, gravidade, equilíbrio, né? Sustentação. Então são obras que convocam o nosso corpo a andar e mergulhar com elas, né? É muito gostoso caminhar ao redor do cérvulo, né? O corpo cinético, né? O cérvulo é um grande, né? Escultura cinética. O nosso corpo, né, também mexe contigo nem que não queira, né? Exatamente, Fantástico. Fantástico. Podemos ir. Incrível. E aí é muito interessante, as crianças amam, né? Isso é muito legal, porque a Pinacoteca ela tem um braço educativo muito forte, né? E também um olhar para as crianças, né? Que são fundamentais, né? Sim. As crianças, a escola precisa estar muito... E é de onde vai vir essa formação do sensível. Novo olhar para a arte contemporânea, né? Imagine, por exemplo, né, a Pinacoteca recebe muitas escolas. Imagina só o efeito que isso vai causar na próxima geração. Fantástico. Né? Fantástico. Crianças tendo contato com arte contemporânea desde pequenininho, tendo contato com estranhamento, né? Então isso vai transformar, de fato, a sociedade cearense, né? Com certeza. E a sociedade brasileira como um todo, né? A galera que vem para cá, nós temos hoje um equipamento incrível. A galera vem para a praia, vem curtir um forró, mas tem que vir para o Ceará curtir arte, né? Ver a arte que é produzida aqui, que é uma arte que pode estar em qualquer local do mundo. Isso. Né? Lucas, nós temos aqui um livro incrível, belíssimo, que eu já tive o prazer de ler, Pensamento Alienígena, e a gente começou batendo papo sobre este mundo, né? Esse mundo que precisa ser reconstruído, né? Destruído para reconstruir, e como é que funciona esse pensamento alienígena. Livro de Lucas de Lacerda. Me dá um passeio aí para a galera de casa. Nós temos imagens do livro aí, não temos? Olha aqui, coisa linda. Como surgiu esse pensamento alienígena? Perfeito. Eu acho que
O pensamento alienígena, ele, primeiro de tudo, foi o meu TCC da graduação em filosofia, né? Legal. A graduação em filosofia, o meu TCC se chama Manifesto Alienígena. Foi um manifesto que eu escrevi em uma madrugada, né? Numa madrugada? Numa madrugada, Nossa, porque, de fato, tinha essa madrugada proposta de uma escrita frutífera. experimental, né? De um manifesto, né? Um mergulho no intuitivo. pensamento. Exatamente, né? Então foi um manifesto de mais ou menos 100 páginas, que foi ali numa madrugada, assim, Mas, ao mesmo tempo, isso já estava gestando há muitos anos, né? Então, ali foi um momento de colocar no papel. E depois, na minha dissertação do mestrado, que se chama Pensamento Alienígena, né? Então, eu acho que esse livro, né, O Pensamento Alienígena, ele, na verdade, eu posso dizer que ele é um livro de crítica de arte. Certo. E porque eu encaro também que a crítica de arte, ela é um local de compreender que as obras produzem conhecimento sobre o mundo, né? Entendi. Eu gosto de pensar que a crítica de arte, ela não é somente esse campo de, eu vou escrever um texto elogiando ou detonando ou, enfim, fazendo uma análise de uma obra. Para mim, a crítica não é só isso. Ela pode ser isso, né? Entendi. Sem nenhum problema, mas ela é muito mais do que Ela é uma isso. reflexão sobre a arte que está aí, né? Ou que não está mais, a que já passou, a que vai vir. É pensar que a arte, ela está pensando a nossa realidade. A arte, ela está produzindo conhecimento. É você encarar que uma pintura, ela é, de fato, um tratado político de conhecimento sobre o mundo que ela foi criada, que ela está ali inserida, né? Então, para mim, esse livro, ele é um livro de crítica de arte, porque esse livro, ele agrupa, né, uma série de obras, que também é uma curadoria, né? O livro também é uma curadoria, é uma exposição, né? E que essas obras estão produzindo conhecimento sobre o mundo, né? Então, o livro, ele é uma conversa com essas obras, né? Um diálogo com essas obras, né? Entendi. E, a partir delas, a gente faz uma reflexão sobre o mundo. E essa palavra, esse termo, né? Crítica de arte. Como é que como é que é o lugar da crítica de arte hoje no mercado? Porque, assim, a gente não vê... Eu sou artista visual, a gente anda nas exposições e vê muita produção artística, mas não vê muito esse lugar do crítico de arte. Onde está sendo feita a crítica de arte? Jornais, revistas, na internet? Como é que funciona essa questão da crítica? Onde se pode fazer crítica de arte hoje? No Ceará, no Brasil? Em que lugar? Existe uma pesquisadora que eu gosto muito, uma curadora e crítica, que é a Poliana Quintela, né? Que ela tem investigado essa crise da crítica, né? Porque a crítica, ela está atravessando uma crise, né? Por isso que eu perguntei, porque a gente não tem muito mais, né, essa questão. Porque antes a crítica estava no jornal. Ela tinha um espaço, né? Que era ali o jornal. Doa quem doer, né? Exatamente. Falasse bem, falasse mal. Exatamente. Dentro daquela esfera, a esfera pública que o jornal lançava, né? Tentava dialogar com aquela comunidade. Mas hoje a crítica perdeu o espaço do jornal, né? A crítica saiu do jornal e a gente encontra raramente... Isso é uma deixa para os jornais, né? Nós temos excelentes jornais aqui no Ceará. Poderia voltar, né? E aí hoje a crítica, ela perde essa capacidade na esfera pública. Hoje em dia o crítico, ele tem medo de lançar uma crítica, digamos assim, mais construtiva, né? Hoje a crítica... Ou mais ácida mesmo, né? Porque tem medo de perder contatos, né? Vai perder o network, então cada vez mais essa crítica vai ficando mais reclusa e mais domada, né? Então hoje essa crítica de arte mais institucionalizada, ela se tornou uma mercadoria. Hoje é alguém que te paga para você escrever um texto. E geralmente é falar bem. Você vai falar bem. Como é que claro. você vai? Você está sendo pago para escrever uma crítica. Né? Então, assim, a crítica, no limite, a gente poderia pensar que não pode ser pago, né? Tipo, porque se você for pago... É para ser independente, né? De como maneira. Ou então a gente pode pensar outras maneiras de fomento dessa crítica, né? Porque a crítica hoje ela é uma mercadoria. Você compra uma crítica de arte e o crítico vai desenvolver ali um texto elogiando aquele trabalho, mostrando os aspectos positivos, né? Então, a crítica... E acaba sendo uma forma de promoção dos artistas, das galerias, e nem tudo é bom, né? Nem tudo é bom. A gente tem um processo criativo que produz coisas boas, mas produz muita coisa ruim. Isso. Óbvio, né? Mas só que é isso. Para mim, a crítica não está só nesse campo. Eu acho que essa crítica está aí, ela existe. E ela é necessária. Ela é necessária, ela é fundamental. Mas, para mim, a crítica ela está em um outro campo. Para mim, a crítica, eu gosto de resumir, que a crítica ela é um campo de uma sintomatologia do mundo, né? Para mim, é como se a produção artística ela está caminhando e o crítico tem que caminhar ao lado da produção artística, compreendendo como essa produção está pensando o mundo, né? Entendi. Então, para mim, a crítica é um local de olhar para essas obras
e de compreender como é que essas obras estão pensando na nossa realidade. Para mim, isso é o papel da crítica, né? É de pensar o mundo com as obras de arte. É uma reflexão. É uma reflexão, né? Entendi. E que essa reflexão parte das obras. Não que não possa ter a questão de criticar mesmo, dizer isso aqui não é bom, ou isso aqui é bom, o caminho é esse, né? Até porque a gente trata com processos criativos. O artista ele não é estanque. Então ele tem uma trajetória. Eu não faço crítica judicativa. Essa crítica que é falar o que presta e o que não presta. Entendi. Que é uma crítica como local de emissão de juízo, né? Isso é bom, isso é ruim. Isso... Eu não faço essa crítica. Eu acho que essa crítica ela pode ser feita, quem quiser fazer, faça, mas não é a que eu faço. A que eu faço é um pensamento alienígena. Ou seja, é conversar com as obras e pensar como é que essas obras estão pensando no mundo. Entendi. É isso. Pra mim, a crítica é uma análise uma da conversa. obra no tempo e no espaço e no processo do a artista. obra está pensando a nossa realidade. Né? Massa. Então, é como é que eu arranco da obra uma reflexão. Né? Maravilha. E aí, pensando o mundo. Para mim, a arte ela é um campo de conhecimento do mundo, de reflexão do mundo. A arte está pensando a nossa realidade, inclusive pensando, tanto denunciando processos de violência dessa realidade que é violenta, mas também pensando outras realidades possíveis, né? Então a arte ela também é o campo de ensaiar e de fabular outras realidades, outros mundos possíveis. E eu acho que a crítica ela pode ser um campo de olhar para esses mundos, né? Maravilha. E de trazer, né? Maravilha. E em Fortaleza, no Ceará, como está o mercado de arte? Como tu vê essa questão tanto da curadoria, como a gente está falando de crítica, né? Existe um movimento, a gente nota que há, principalmente com a chegada da Pinacoteca, como é que tu enxerga o mercado de arte do Ceará neste momento? Tá. Primeiro de tudo, eu acho assim que a gente vive uma sociedade capitalista, infelizmente, né? Esse é o nosso regime econômico. É o mundo, né? Existem outros modelos, né? Eu acredito em outras maneiras, né? Mas atualmente a gente vive essa, a gente pode também criar outras economias. Eu também acredito em economias alternativas, hackeamento de economias, existem muitas maneiras, né? Mas eu acho que hoje em dia o artista, ele não consegue se sustentar apenas por edital, apenas por órgãos públicos, ele precisa também vender o seu trabalho porque ele precisa pagar as contas. Claro. Obviamente, tem que botar feijão na panela, não tem Exatamente. Jeito, né? Então eu acho que as galerias, elas são fundamentais nesse processo, né? Eu acho que são atores tão importantes quanto artistas, curadores, críticos, gestores. A galeria é um outro agente fundamental nesse circuito, né? Importantíssimo. Claro. Mas infelizmente eu Mas sinto que não cabe todo mundo. Muita gente boa, né? Poucas galerias, a gente está conversando sobre isso. Né? A galeria ela tem, por fim, claro, a comercialização das obras, mas existem galerias e galerias, né? Existem galerias que estão unicamente pensando a comercialização, unicamente, mas tem galerias que, além da comercialização, pensa o incentivo ao artista. Dá uma bolsa para esse artista. Também, né? Ajuda o artista dando material, de repente paga o artista uma viagem para ele fazer uma residência fora. Então a galeria... Pensa no processo como todo. Como um todo, né? Não é só pegar essa obra e comercializar, mas é de fato ali dar um suporte aos artistas, né? Entendi. Dar um apoio, né? E dar apoio é formação, é residência, é material, são encontros, né? E é necessário também formar o artista como empreendedor, porque como eu estava dizendo, são poucas galerias para muitos artistas bons. Então a galera precisa entender o próprio trabalho como uma obra, como algo que pode dar sustento e que pode fazer com que a carreira prospere, né? E não ficar simplesmente esperando pelo Estado e esperando pelas galerias numa questão de espera mesmo, né? Sem empreender. Então é necessário o artista empreendedor, não é? Essa questão de se deslocar desse circuito de Estado e galerias e fazer o próprio caminho, isso é possível? Eu desconfio disso, porque eu acho que, na verdade, muitas vezes o empreendedorismo é um tipo de ideologia que eu acho que cada vez mais só precariza o artista. Cada vez mais o empreendedorismo é uma ideologia neoliberal que o Estado sai de cena. Então, não acredito muito em empreendedorismo. Assim, eu acho que eu tenho enfim, para quem conhece minhas pesquisas, eu tenho uma série de críticas a essa ideia. E qual seria a alternativa, então, para o artista que não consegue entrar na galeria e que não consegue chegar no edital, que são limitados, né? Sim. E aquilo que eu estava falando, a gente vive nesse mundo, mas eu acho que a gente pode dialogar com ele de maneira estratégica, né? De Entendi. maneira, como é que a gente pode, de alguma maneira, por exemplo, no livro eu falo muito sobre isso, essa epistemologia da burla. A gente vai conhecer as regras do jogo, não porque eu quero jogar o jogo
de maneira acrítica ou inconsciente, mas eu quero ter uma consciência dessas regras para burlar elas, né? Então eu posso fazer um uso estratégico do empreendedorismo. Criar novos caminhos. Exatamente, estratégicos, né? Eu acho que a gente tem que saber ser estratégico. Pensar que nós estamos jogando um jogo, né? E é isso mesmo, Essas né? regras do jogo não foram criadas pela gente. Essas regras foram criadas por quem estava lá em cima no poder. E essas regras foram feitas pra gente perder. Então a gente vai ter que saber como jogar esse jogo, mas sem comprar esse jogo, né? A gente não pode nunca comprar esse jogo. E pra mim o empreendedorismo, ele pode ser uma armadilha. Pra mim ele é uma armadilha. Algumas pessoas caem nessa armadilha. Sem se vender, né? Sem se vender, entendeu? Então eu acho que é importante a gente começar a desenvolver outros saberes. E buscar um equilíbrio entre a venda do trabalho e o crescimento da própria carreira, sem entrar nesse jogo que tu tá falando. Eu gosto de um pensamento que uma artista, pensadora, escritora que eu amo muito, que é a J. Mombassa, ela vai falar da ideia da gente proteger a recusa, né? Eu acho que a gente nunca pode esquecer... Massa, que termo massa. Proteger a recusa. Proteger a recusa, porque eu acho que a gente tem que proteger essa recusa e a gente sempre saber se cuidar, né? Saber que a gente não pode tolerar o intolerável. A gente tem que saber muito bem os nossos limites, assim. E principalmente na arte, né? A arte tem essa função. Não negociar o inegociável. De proteger a recusa. Cara, achei incrível esse termo. E eu acho que é justamente isso. Eu acho que eu estava buscando justamente esse termo, de proteger a recusa. Do artista saber se portar nesse jogo de mercado e saber quando avançar e quando proteger. A recusa, proteger o próprio trabalho, proteger a própria trajetória, né? Lucas, a gente podia passar aqui mais muito tempo conversando. Infelizmente o tempo é curto, né? Mas a gente deu uma passeada muito massa pela curadoria de arte. Dou os parabéns, porque esse trabalho que vocês fazem, que você faz com toda a equipe lá da Pinacoteca, o Rian, né, o Wes tem chegado junto lá, tem uma galera nova, muito massa, de pensamento e de crítica de arte no Ceará, que nos encanta, incrível mesmo, né? Essa questão da curadoria é fundamental e eu acho que é importante, a gente deixa aqui, é muito importante quando vem um curador, quando vem um crítico de arte, deixar uma mensagem massa para os jornais, né? Para a gente, não precisa ser a crítica ácida, não precisa ser também a crítica paga, pode ser a crítica de reflexão. Né, pode ser a crítica e a reflexão. E eu agradeço demais. Quais são os projetos que tem de Lucas de Lacerda? O que é que está para rolar? Muitas coisas, né? Muitas coisas, mas atualmente eu estou realizando algumas curadorias que vão abrir em breve, né? Então eu só queria deixar o convite assim, para todo mundo poder acompanhar. Acho que as redes sociais... Chega junto na rede social, né? O Instagram, Lucas de Lacerda. Exatamente. Porque eu acho que, e cada vez mais também tenho tentado transformar a minha curadoria, porque eu acho que a curadoria ela é também um campo de pesquisa, investigação, uma prática que vai levar tempo de amadurecimento, né? E atualmente eu estou chegando em campos da curadoria que antes eu não estava fazendo, que é pensar a ambientação sensorial, que eu acho que talvez seja os próximos passos da minha curadoria, assim, é pensar de fato cada vez mais a criação de ambientes estéticos, né? A criação de ambientes imersivos que criam experiências, né, para as pessoas. E que emocionem. Exatamente. E que, de alguma maneira, faça a pessoa mergulhar, de fato, no mundo da obra, Maravilha. Né? Atualmente, esse tem sido o meu campo de cada vez mais investigação, de experiência, né? E de estudo é pensar essa curadoria imersiva, essa curadoria ecológica, né? E o que vem por aí vai ser nessa pegada. E pensando eu tenho chamado esse termo de ecocuradoria, né? Nossa. Inclusive, saiu um artigo na ANPAP, que é a Associação Nacional de Artistas Plásticos, onde eu desenvolvo um pouco essa ideia de uma ecocuradoria, ou seja, uma curadoria que está pensando a sensibilidade, né? Está pensando como transformar a sensibilidade das pessoas, né? Maravilha, maravilha. Parabéns. Conversamos com o Lucas de Lacerda, artista visual, curador, crítico de arte. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui no Hashtag Arte. Massa demais. Eu que agradeço. Massa demais. Hashtag Arte. Viva a vida, viva a arte. Show de bola, cara. Maravilha. Vamos ver.